Produto escalar. Eu estou aqui no Rn. Então eu pego aqui um vetor. x1, x2, xn no Rn. Aí pego um outro vetor. y1, y2, yn no Rn. O que é o produto escalar deles? O que é o produto escalar deles? É multiplicar primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, o último com o último e somar. x1, y1, x2, y2, xn e yn. Tá? É assim. Só isso. A gente não tem, se fosse R4, a gente não tem como fazer um desenho, mas eu faço o produto escalar deles. É esse aí o produto escalar. E, curiosamente, curiosamente não, né? De maneira não surpreendente, esse produto escalar satisfaz todas as propriedades do produto escalar, aquelas que eu coloquei lá de vetores no plano. É comutativo, o escalar passeia, é distributivo, o produto dele com ele mesmo é o quadrado da norma dele, e vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Isso aqui é interessante. Aí, olha, digamos que eu estivesse aqui no R4, e aí eu defini o que é vetor no R4, defini o que é norma de vetor no R4, defini o que é produto escalar de vetor no R4, sem saber desenhar essas coisas que estão lá no R4. Mas aí tem uma dificuldade, né? Tem uma dificuldade que é assim, o que é ângulo entre dois vetores no R4? Eu estou falando do R4, mas pode ser R5, R6, R7, R10, tá? O que é o ângulo entre dois vetores? Olha, o ângulo entre dois vetores no R2 é como eu defini aqui. É o menor ângulo entre aqueles dois segmentos que representam o vetor. No R3 também. O ângulo entre dois vetores no espaço é o menor ângulo entre aqueles dois segmentos que representam o vetor. Mas no R4, o que é o ângulo entre dois vetores? Aí pega um pouquinho. Mas a gente procede assim, olha. A gente procede assim. Vou definir o que é ângulo entre dois vetores do Rn, né? Para n maior ou igual que 4. É assim, ó. Você pega esses dois vetores aí. Você pega esses dois vetores aqui, u e v. O que é o ângulo entre u e v? Né? Eu não sei desenhar, mas o que é o ângulo entre u e v? Eu observo o seguinte, olha. Como vale a desigualdade de Cauchy-Schwarz aqui, eu tenho o seguinte, que a norma do produto escalar deles, esse produto aqui, é menor ou igual que o produto das normas. Tá? Isso é verdade. Vamos dizer que esses vetores são não nulos, tá? Só dá para definir ângulo entre vetores não nulos. Mesmo no plano, né? Mesmo no plano, mesmo no espaço. Aí isso aqui é não nulo, aí eu passo para cá dividindo. Ou seja, eu multiplico essa desigualdade por 1 sobre esse número aqui. Aqui vai ficar. É como o caminho de volta daquilo que eu fiz ainda há pouco. Tá? Eu tenho isso, é menor ou igual que 1. Esse multiplicado por aquele daqui dá isso, esse multiplicado por aquele dá 1. Tá? Esse módulo eu posso colocar em todo aqui, assim, ó. E vai ficar assim. Se esse número aqui, isso é um número, se o módulo dele é menor ou igual que 1, é porque ele está entre 0 e 1. Tá? Então esse número aqui é U vezes V, módulo de U, módulo de V, é menor ou igual que 1, maior ou igual que menos 1. Tá? Então, esse número aqui, ele é o cosseno de algum ângulo. Porque ele é um número entre 0 e 1. Qualquer número entre 0 e 1 é o cosseno de algum ângulo, de um ângulo entre 0 e π.
Então eu vou dizer o seguinte, que o ângulo entre U e V é o número θ, que satisfaz isso. Está entre 0 e π, e o cosseno dele é aquilo lá. Tá? É isso. É isso. O ângulo entre dois vetores no Rn é um número entre 0 e π, tal que o cosseno dele é esse número. Isso aqui está bem definido, porque esse número aqui está entre -1 e 1. Realmente ele é o cosseno de algum número. E esse número é o ângulo entre dois vetores. Então, embora eu não veja, não saiba desenhar, eu sei dizer qual é o ângulo, né? É o ângulo, é o arco cujo cosseno é isso, tá? E olha que interessante, ó. Tendo definido o ângulo entre dois vetores do Rn assim, quando eu passar esses dois para cá multiplicando, eu vou ter o seguinte, olha, eu vou ter que o U, V, vai ser, passa esses dois para cá multiplicando, vai ser U, V, cosseno θ, tá? É isso aí, tá bom? Então, também para vetores do Rn, qualquer Rn, vale aquela fórmula. Então, dado dois vetores do Rn, o produto escalar deles é isso, multiplicar aqui e somar, ou é isso aqui. É a norma do U, a norma do V, cosseno θ, tá? Tá bom? Então, para o Rn também eu vou ter essa fórmula aí. Isso aí graças à desigualdade de Cauchy-Schwarz, né? Que permitiu, graças a essa desigualdade aqui, tá bom? Então é isso. Então a gente, embora a gente não saiba ver, desenhar coisas, por exemplo, no R4, você faz uma geometria lá. Você diz o que é o ângulo entre dois vetores, o que é o produto interno entre dois vetores, o que é o comprimento de um vetor. Você calcula a distância entre dois pontos lá, né? Tá bom? E olha só. Então, tendo definido o ângulo entre vetores, aí eu sei o que é ângulo entre vetores no R2, no R3, no R4, em qualquer situação. Quando eu tenho dois vetores de qualquer Rn, R2, R3, R4, e esse ângulo, eu tenho dois vetores, o ângulo entre eles, se o ângulo for de π sobre 2, ou seja, 90 graus, eu digo que esses dois vetores são ortogonais, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui. Embora eu não saiba desenhar vetores no Rn e tal, eu vou pegar aqui dois vetores, tá? E aí eu já vou escrever assim, ó, já identificando o conjunto de vetores com o Rn, tá? Que entenda bem o que é isso aqui, né? Agora esse n pode ser 2, 3, 4, qualquer um, tá? Aí eu vou pegar θ, o ângulo entre eles. Θ, ângulo entre U e V. Tá bom? Se esse θ for π sobre 2, eu digo que dizemos que U e V são ortogonais. Tá? E eu vou representar assim, ó. Vou representar assim. Tá? No caso que eu estou no R2 ou no R3, isso corresponde a uma coisa assim, ó. Aqui está o U, e aqui está o V, e aqui está o ângulo de π sobre 2 entre eles. Tá? No R2, no R3 eu posso desenhar. Então, se eu tiver uma situação dessa, eu digo que eles são ortogonais, tá? Mas o conceito de ortogonalidade se aplica também a R4, R5, né?
tá? E aí o seguinte também, se o ângulo entre eles, entre esses vetores, se o θ, né, eu tenho dois vetores, θ, o ângulo entre eles. Se o θ for π sobre 2, eu digo que eles são ortogonais. Se o θ for 0, ou se o θ for π, aí dizemos que U e V são paralelos. Ou que tem a mesma direção, né? Ok? E aí eu represento assim, olha, represento assim. U paralelo a V, tá? No caso do R2 ou R3, as situações são essas, ó. Se o θ for 0, eu vou estar numa situação assim, ó. Aqui o V, aqui o U. O ângulo entre eles é 0. Ou então assim, aqui o V, aqui o U. O ângulo entre eles, π. Tá? Aqui o ângulo, 0. Tá? Nesse caso, eles são paralelos, tá bom? Ó, vamos ver uma coisa aqui. Ainda falando de produto escalar. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui 3 exemplos que eu escolhi aqui.